Quero falar com você nesta manhã e convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, que você conhece de cor, mas precisa praticar. Assim como eu, põe em prática a palavra, nos alinharmos à palavra e buscarmos vivermos a palavra. E muitas vezes, como esse cântico diz, nós queremos nos tornar independentes de Deus, consequentemente da palavra. E quando isto acontece, nós deixamos de viver por fé e começamos a viver por vista. Olha, e eu vou lhe dizer como a minha amada irmã disse quando veio aqui ler o texto de Isaías 54 nesta manhã. De ontem para cá as coisas não têm sido fáceis. Mas a palavra de Deus diz que não há nada demasiadamente difícil para Ele. E que tudo é possível àquele que crê. E se eu e você cremos, nós iremos ver a glória de Deus em manifestação em nossas vidas e através das nossas vidas. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, escreve assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela, a fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. O que você tem esperado de Deus? O que hoje os seus olhos não veem, mas você espera no seu espírito, você espera no coração que aconteça, que se manifeste ou que mude. O que hoje é invisível aos olhos, mas é real ao espírito. Não importa. O que importa é que nós temos de Deus uma promessa. A fé é o fundamento, é a estrutura, é a base das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Sabe o que é que o escritor está dizendo? Olha, se você crê, ainda que seus olhos não vejam, e você está esperando visualizar o que os seus olhos não estão vendo, em breve você terá prova, testemunho do que você cria. Aleluia. O nosso desafio hoje é crer no invisível para vivermos o possível em Deus. O nosso desafio nesta manhã é começarmos a fundamentar as impossibilidades naquele que é possível. Que para Ele tudo é possível. Aí o escritor diz que os antigos alcançaram testemunho por meio desse posicionamento. Muitos de nós não temos testemunhos hoje porque não nos posicionamos em Deus por meio da fé. Muitas vezes nós não temos um testemunho fresco, um testemunho de agora, porque saímos da presença do Senhor muitas vezes, saímos do centro do seu querer, nos desviamos do alvo, nos achamos autossuficientes, pensamos que pela nossa capacitação, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pelo nosso raciocínio humano e pelo que dita o mundo, pelo que rege o mundo, conseguiremos alguma coisa.
Mas eu quero dizer que nós, o povo de Deus, ainda que sejamos inteligentes, tenhamos sabedoria, sejamos profissionais, tenhamos um bom trabalho, recebamos um bom salário, moremos em uma boa casa, temos um bom carro, nós precisamos ainda continuar na dependência do Senhor. Precisamos ainda viver por fé, falar a linguagem da fé e permanecermos fundamentados na fé que nos trouxe até aqui. Amém. Glória a Deus. Senão nos perdemos no caminho e sofremos. E o escritor aos Hebreus, no versículo de número 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador, ou seja, o presenteador daqueles que o buscam. Então eu não posso me aproximar de Deus de qualquer jeito. Eu não posso me aproximar de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu não posso sair da minha casa para cultuar no domingo simplesmente por sair. Eu não posso deixar minha casa no domingo de manhã ou na quarta, ou seja, que dia for, para vir à casa de Deus, à presença de Deus, simplesmente por obrigação, ou por necessidade, ou por religiosidade. Não, eu tenho que deixar minha casa, ou meu trabalho, ou aonde quer que eu esteja, eu tenho que sair dali em direção à casa do Senhor, à presença do Senhor, acreditando que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é tremendo, é maravilhoso, é conselheiro, é forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz, é o grande eu sou, o alfa, o ômega, o começo e o fim de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é tremendo, Ele é, e fora dele não há. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Quando Ele move a sua destra, ninguém pode detê-la. Quando Ele brada dos céus, ninguém o cala, porque Ele é. Ele não era, Ele é o eu sou. Ele não tem passado nem futuro, é Deus presente. Ele atua aqui, agora, hoje, porque Ele é. Então eu tenho que sair de casa com um propósito. E eu tenho que sair de casa, ou de onde quer que eu esteja, para a casa do Senhor, com fundamento, com uma base, com a estrutura, que é a fé. Eu tenho que vir acreditando que, independente de quem quer que aqui esteja, que independente da quantidade de pessoas, que independente de um coro cantando, ou de instrumentistas tocando, independente do que quer que me cerque, Ele chegou primeiro, Ele veio, porque onde dois ou mais se reúnem ou se unem em seu nome, Ele se faz presente. E quando Ele se faz presente, nada e ninguém o detém, porque Ele é. Então eu tenho que me aproximar dele crendo. Ele existe, Ele é Deus, Ele é grande, Ele pode, Ele faz, Ele fala, Ele responde, Ele sinaliza, Ele é. Mas o escritor diz que eu tenho que me aproximar crendo que Ele existe e crendo que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Olha, eu amo dar presentes. E eu tenho uma alegria tremenda. Toda pessoa que vai na minha casa, eu fico buscando alguma coisa que eu possa dar, que eu possa presentear. Porque é uma coisa que me dá prazer, alegria, satisfação. E fico muito triste se alguém vai na minha casa e eu não tenho uma lembrancinha que seja para entregar em suas mãos. Imagine o Senhor, que uma de suas características é galardoador.
presenteador daqueles que o buscam. Eu duvido eu ou você chegarmos na presença dele para buscarmos a sua face, para nos colocarmos diante da sua santidade, para declararmos a sua grandeza e manifestarmos o nosso amor e sairmos de lá sem um galardão. Porque muitas vezes chegamos tristes, mas quando nós saímos daquela presença ali, daquele lugar onde nos encontramos com ele, a tristeza salta de alegria. Aleluia! Chegamos desanimados, mas quando nos colocamos diante da sua face, ele nos encoraja, ele nos dá bom ânimo. Chegamos muitas vezes travados, mas quando estamos diante dele, ele nos destrava. Chegamos angustiados, aflitos, atormentados, mas quando nos colocamos diante dele, ele derrama bálsamo de Gileade, ele derrama bálsamo de vinho. Muitas vezes chegamos soberbos, arrogantes, e quando nos colocamos diante dele para buscar a sua face, ele nos quebranta. Muitas vezes chegamos nos sentindo um trapo de imundícia, humilhados, maltratados, e ele vem e nos coloca de pé. Então nós temos que ir a ele com propósito, fundamentados, firmados e alicerçados na fé, que nada mais é acreditar naquilo que não é, mas que vem a ser. Crer naquilo que não existe, mas que ele trará a existência. Eu não estou falando de uma fé irresponsável, mas eu estou falando de uma fé fundamentada na palavra de Deus. O escritor aos Tiagos, lá em Tiago 1, do versículo 3 a 8, diz assim: sabendo que a prova da vossa fé, ela opera a paciência. É o que está escrito lá no profeta Isaías: aquele que crê, não se apresse. Aquele que crê, não corra. Quem crê, espera. Amém. Quem crê, não se precipita. Quem crê, não passa à frente dele. Quem crê, espera a sinalização. Quem crê, aguarda em silêncio a salvação do Senhor. Quem crê, ainda que gemendo, que chorando, que está adorando. Quem crê, tem posicionamento. Quem crê, não se deixa levar pelo que sente, pelo que vê ou pelo que ouve. Quem crê, crê e espera o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, porque o Kairos de Deus é o tempo perfeito. E quando Deus decide, está feito. Será que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você? Não se apresse. Não se precipite. Não corra. Não passe adiante dele. Seja paciente. Faça como o salmista: esperei pacientemente pelo Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Ele me tirou, ele me arrancou de um charco de lodo, de um lugar sujo, baixo, e me colocou na rocha. Glória a Deus. No lugar alto, no lugar de destaque, no lugar seguro. Firmou os meus pés e colocou nos meus lábios um cântico novo. Aleluia. Um hino de louvor ao nosso Deus. Todos verão isto, saberão destas coisas e temerão. Deus quer que eu e você sejamos testemunhas vivas do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade, do seu poder. Mas para isso nós precisamos esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus. O escritor aos Tiagos, no versículo 4, diz: tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos
completos, sem faltarem alguma coisa. O tempo da espera é o tempo do aperfeiçoamento. O tempo da espera é o tempo do treinamento. O tempo da espera é o tempo em que Deus está forjando o caráter de homem de Deus e de mulher de Deus no nosso homem interior. O tempo da espera é o tempo da paciência. O tempo da espera é aquele tempo que vai nos fazer completos no Senhor, para que não sejamos achados em falta. Muitas pessoas recebem bênçãos, e as bênçãos, ao invés de completarem nele o fundamento, os leva para longe. Então existe um tempo que é para o nosso preparo, é o tempo da paciência. E ele disse: se algum de vós precisam ou tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Todos os dias eu peço: Senhor, faz-me uma mulher sábia, dai-me sabedoria para falar, dai-me sabedoria para calar, dai-me sabedoria para perguntar ou responder, dai-me sabedoria para entrar ou sair de qualquer lugar ou situação, dai-me sabedoria para ser tua representante, dai-me sabedoria, Senhor, para conquistar os cativos, os perdidos para o reino. Dai-me sabedoria. E a Bíblia diz que Ele dá. Mas o escritor diz: peça, porém, com fé. Diga fé. Fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Quem não pede com fé e quem duvida, não tem fundamento, não tem alicerce. Um dia está aqui, outro dia está lá. É assim, é inconstante na vida de fé, na vida com Deus. Um dia está sorrindo, outro dia está murmurando, um dia está adorando, outro dia está pecando. Quem não tem fundamento de fé não tem estabilidade da vida com Deus. E precisamos ter estabilidade na nossa vida com Deus. Precisamos saber quem temos crido. Precisamos entender que Ele é fiel. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, independente de tempo e circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Ele não tem obrigação em cumprir com os meus caprichos. Ele não tem obrigação de me dar o que eu quero. Ele não tem obrigação de fazer do jeito que eu determino. Porque Ele não é servo, Ele é Senhor. Ele não é filho, Ele é Pai. Ele não é homem, Ele é Deus. Ele não é limitado, Ele é soberano. Ele não vê aqui, Ele vê lá. Aleluia. E eu preciso ter esse entendimento. Ele faz porque Ele é bom. Ele abençoa porque Ele é abençoador. Ele não me abençoa pelo que eu faço, pelo que eu sou, pelo que eu tenho, pelo que eu dou. Não, é porque Ele é abençoador. E o escritor diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ei, olha para esse santo, para essa ungida, olha dentro do olho, crente salvo, olha dentro do olho e fala em alto e bom som: seja firme, seja constante. Repete novamente: não vacile, não duvide, não tenha coração dobre, seja firme. E muitas vezes eu me pego, você se pega vacilando na fé. Somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos, somos homens. Mas quando Deus vê que nós estamos vacilando, a misericórdia nos alcança. Aí Ele nos traz a memória, Ele renova
está aqui dentro, mas que muitas vezes parece que eu esqueci. Ele reaviva promessas. Ele traz novo ensinamento. E Ele me faz recordar quem Ele é e quem eu sou. E o que eu preciso fazer, ou como eu preciso me portar para alcançar o que está dentro de mim. Eu preciso de fundamento, de firmeza, de alicerce. Eu preciso de fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 38, está escrito: mas o justo, eu e você, que fomos justificados pelo sangue de Jesus vertido lá na cruz, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. A fé nos ajuda a nos mantermos de pé, nos mantermos firmes. A fé nos ajuda a nos mantermos acreditando, avançando, e a fé não nos deixa recuar. Por isso, não abra mão da sua fé. Porque ainda que ela seja pequenininha, quase invisível, como um grão de mostarda, ela tem o seu valor. Ela tem o seu preço. Ela tem a sua atuação. Não desista, ainda que pareça invisível o grau da sua fé. Mas independente de que grau de fé você tem, o que importa é que você crê. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ainda que ela seja invisível, mas a cada dia que eu me exponho à palavra, a cada dia que eu ouço a palavra, essa fé vai se expandindo, essa fé vai se alargando, essa fé vai crescendo. E ainda que os problemas, que as dificuldades, que as perseguições, as afrontas venham, mas quando eu me exponho à palavra, a palavra gera fé em mim. Por isso eu aconselho você a tirar 5 minutos do seu dia para meditar, ainda que seja em um versículo da palavra de Deus. Eu aconselho você, ao acordar de manhã, ler Provérbios ou qualquer outro texto que o Espírito lhe der, e ainda que seja um versículo, leia e passe o dia meditando nele, e passe o dia citando ele, e passe o dia professando ele, e no final do dia você vai me dizer algo, porque a palavra não volta para Deus vazia, mas ela faz aquilo que apraz ao coração de Deus. Ela prospera naquilo para qual o Senhor a envia. Nós temos hoje uma igreja doente, porque é uma igreja que é cheia de entretenimento e vazia da palavra revelada. Hoje nós temos crentes que vivem hoje na igreja, amanhã no mundo. Hoje no nível alto, amanhã lá embaixo. Hoje nós temos crentes que trocam Jesus e deixam Jesus e a igreja por qualquer coisa. Ainda que a igreja sejamos nós, mas nós temos um grupo, uma comunidade, onde nós nos alinhamos, onde nós nos ajustamos, onde nós crescemos, aprendemos, amadurecemos e temos unidade. Então muitos hoje deixam Jesus, deixam essa comunidade chamada igreja, esse corpo orgânico chamado igreja, e deixa a palavra por qualquer coisa, porque não tem estrutura e não tem fundamento. Igreja que não tem palavra revelada, igreja que não tem palavra do coração do Pai, igreja que não tem ensinamento, não tem estrutura, não tem maturidade, não tem firmeza para vencer e permanecer no dia mau.
Mas eu louvo a Deus porque esta igreja, esta comunidade, restaurando vidas, tem sido ensinada, treinada e alinhada na palavra de Deus. Então eu creio que venha o que vier, aconteça o que acontecer, você estará firme. Aleluia. Nós precisamos nos mover em fé e em obediência à voz da palavra de Deus. Porque a fé e a ação promovem milagres. Amém. Queridos, nós precisamos entender isso. A fé sem ação é inoperante. A fé sem ação é morta. Eu tenho fé, mas se eu não tenho atitudes de acordo com aquilo que eu creio, eu não vou ver nada e eu não vou viver nada. Fé e ação, elas andam de mãos dadas. Por favor. Fé e ação são companheiras inseparáveis. Fé sem ação é inoperante. E ação sem fé é complicado. Então, fé e ação são companheiras inseparáveis. Aonde uma está, a outra também deve estar. Amém. Não se separam. Porque quando as duas estão juntas, milagres acontecem. Quando as duas caminham juntas, o sobrenatural se manifesta. Quando fé e ação dão de mãos, estão conectadas por meio de obediência à voz da palavra de Deus, Deus manifesta na terra o que já é real no céu. Isso é tremendo. Diga fé e ação. Muitas vezes eu tenho fé, mas não tenho ação. Quando eu abro minha Bíblia, lá em Tiago 2,14, até o versículo 26, mas nós não temos tempo para esmiuçar versículo por versículo. O texto fala: que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé poderá salvá-lo? Se o seu irmão estiver nu, tiver falta de alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé sem obras é morta. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também o crêem e até estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? A fé coopera com as obras. Aí aqui o texto vai citar o exemplo de Abraão, vai citar o exemplo de Raabe, que não apenas creram, mas tiveram atitudes de conformidade com a sua fé. E aqui ele ainda faz uma comparação, dizendo que o corpo, olha só, sem o espírito está morto. Assim também a fé, sem as obras. Você lembra quando Deus criou o homem, lá no Éden? O homem era apenas um boneco, um corpo inerte, sem vida, morto. Deus fez o homem, mas o homem era um boneco. Para que o homem se tornasse alma vivente, foi necessário que Deus soprasse sobre ele o fôlego da vida. Se esse fogo é tirado, só resta um corpo morto, sem vida e sem ação. O corpo de Cristo também é assim. O fôlego que dá vida ao corpo de Cristo é a fé. Sem
Sem fé, estamos espiritualmente mortos, estáticos, paralisados, inertes, amedrontados, enfraquecidos, abatidos, desanimados, murmurando, reclamando. Então fé tem que ter atitude. Atitude é ação. Ação é movimento. Mova-se. É o comando do Espírito nesta manhã. Mova-se. O corpo humano, se não tiver movimento, os músculos se atrofiam. Se você não movimentar o corpo, atrofia os músculos. Se você não movimenta a fé, ela paralisa. Ela para de agir. Ela para de trazer existência o que existe, o que não existe. Se você não pôr sua fé em movimento, em ação, paralisa. Ela não cresce, ela não se desenvolve. E ela não opera o que Deus quer que ela venha operar. Toda ação gera uma reação. Toda reação gera mudanças. Olha para esse santo preço ungido e pergunte: você quer mudanças na sua vida? O grande problema é que mudanças promovem um certo desconforto. A princípio. Mudanças, muitas vezes, elas trazem medo, insegurança. Mas depois esses sentimentos desaparecem. E você começa a viver novidade de vida. Diga: novidade de vida. Novidade de vida. Com a novidade de vida vem a maturidade. Com a maturidade, você vai viver novas experiências. E com novas experiências virá novos conhecimentos e novas oportunidades. É isso que Deus tem para mim e para você. E é isso que Deus quer falar conosco nesta manhã. Deus quer trazer o novo. E não é de hoje que Deus fala com essa igreja. Desde o ano passado que eu estive aqui, Deus vem falando com essa igreja sobre o novo. Novo tempo. Nova estação. Há um novo de Deus, mas depende de mim e de você. Não depende apenas dos pastores, depende de mim e de você, porque o novo para vir à minha vida, para o novo se manifestar na minha vida, não depende do meu irmão, depende de mim. Eu tenho que entender que há portas abertas e eu preciso entrar por elas. Eu tenho que compreender que muitas vezes eu tenho que sair do meu lugar de conforto, da minha zona